O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 14, parte 2. Senhor Avareza. Penso que todos nós concordamos nessa questão, portanto não precisamos mais falar sobre isso. Senhor, amor ao dinheiro. Não, de certo não é preciso falar mais sobre essa questão, pois quem não crê nem nas Sagradas Escrituras, nem na razão, e vocês bem sabem que temos ambas ao nosso lado, tampouco conhece sua própria liberdade, nem busca sua própria segurança. Interesse próprio. Meus irmãos, como vocês podem ver, estamos todos em peregrinação, e para que nos desviemos das coisas más, permitam-me que lhes proponha esta questão. Imaginem que um homem, um ministro ou um comerciante, etc., tenha diante de si a oportunidade de alcançar regalias nesta vida. Ele, porém, de modo algum pode tomá-las para si sem que, pelo menos na aparência, se faça extraordinariamente zeloso em alguns pontos da religião, pelos quais antes sequer se interessava. Não poderá ele usar esse meio para alcançar o seu propósito, conservando-se ainda assim como homem justo e honesto? Senhor amor ao dinheiro, entendo o fundamento da sua pergunta e, se me permitirem, tentarei dar uma resposta. Primeiro, pretendo responder à pergunta em relação a um ministro. Imagine um ministro, homem digno, que possua uma renda bem pequena, mas que tenha em mente outra bem maior, mais gorda e farta. De repente, ele vê a oportunidade de consegui-la, mas para isso precisará ser mais esforçado, pregar com mais frequência e com mais zelo, e alterar alguns dos seus princípios, conforme a índole do povo exigir. De minha parte, não vejo razão para que o homem não o faça, desde que tenha vocação. E não faça ainda muito mais, conservando-se assim mesmo homem honesto. Pois, primeiramente, é justo e o seu desejo de uma renda maior, sem nenhuma contradição, já que tal desejo está diante dele pela providência. Sendo assim, ele pode muito bem alcançá-la, sem absolutamente nenhuma dor na consciência. Em segundo lugar, continuou, esse seu desejo de uma melhor renda o torna mais esforçado, um pregador mais zeloso, etc. E, portanto, faz dele um homem melhor. Sim, faz com que ele se aperfeiçoe os seus talentos, o que está de acordo com a vontade de Deus. O terceiro ponto, que se refere ao fato de ele ceder à índole do seu rebanho, abandonando alguns dos seus princípios para melhor servir o seu povo, é preciso considerar que ele é homem de evidente despreendimento, de conduta aprazível e vencedora e, portanto, mais apto a exercer as funções do ministério. Com o quarto ponto, concluo que um ministro que troca uma renda pequena por uma maior não deve, por conta disso, acabar a perfeição dos seus talentos e esforço. É melhor considerá-lo como alguém que segue a sua vocação, agarrando a oportunidade que se lhe apresenta de fazer o bem. E agora, quanto à segunda parte da resposta, disse ainda, examinemos o comerciante. Suponha que tal homem não tenha senão um emprego de renda muito modesta. Tornando-se religioso, porém, ele pode melhorar os negócios. Quem sabe arrumar uma esposa rica ou clientes mais numerosos e bem melhores. De minha parte, não vejo razão para que isso não se faça licitamente, pois torna-se religioso é uma virtude, sejam quais forem os motivos que o impulsionem. Também não é lícito arrumar uma mulher rica ou mais clientes para a sua loja. E, além disso, o homem que alcança essas coisas, por tornar-se religioso, alcança o que é bom a partir do que é bom, tornando-se ele mesmo bom. Portanto, tem-se uma boa esposa, bons clientes e um bom lucro. E tudo isso porque ele se tornou religioso, o que é bom. Visto assim, torna-se religioso para alcançar todas essas coisas. É um desejo bom e proveitoso. Essa resposta do senhor amor ao dinheiro à pergunta do senhor interesse próprio foi muito aplaudida por todos eles, levando-os a concluir que, no geral, tal atitude era muito sensata e vantajosa. Estando cristão e esperançoso ainda à vista, e como os quatro homens pensavam que ninguém poderia contradizer aquela argumentação deles, exultantes,
tramaram propor tal questão aos dois homens assim que os alcançassem, já que ambos se opuseram ao senhor interesse próprio. Começaram, pois, a chamar Cristão Esperançoso, de modo que eles tiveram que parar e esperar pelo menos 4 homens. Ao caminho, porém, combinaram que o senhor apego ao mundo é quem proporia a questão aos 2 homens, e não o senhor interesse próprio, pois, segundo imaginavam, a resposta de Cristão Esperançoso não seria tão acalorada como a que recebera recentemente o senhor interesse próprio. Então, os 2 grupos se encontraram e, após breves cumprimentos, o senhor apegou ao mundo propôs a pergunta a Cristão e ao seu companheiro, convidando-os a responder se pudessem. Cristão: mesmo uma criança no campo da religião pode responder a 10.000 dessas perguntas. Se é ilícito seguir a Cristo por pedaços de pão, leia João capítulo 6, versículo 26. Quanto mais abominável não será fazer de Cristo e da religião pretexto para abraçar e desfrutar o mundo. Somente pagãos, hipócritas, diabos e feiticeiros aceitam tal opinião. Refiro-me a pagãos, pois, quando Amor e Siquém cobiçaram as filhas e o gado de Jacó, e viram que não havia meio de obtê-lo senão aceitando a circuncisão, disseram aos seus companheiros: se todo homem dentre vós se deixar circuncidar, como também eles são circuncisos, não serão o seu gado e a sua riqueza, além de todo animal que possuam? Esses homens buscavam apenas as filhas e o gado de Jacó. A religião, portanto, foi o pretexto de que se utilizaram para alcançá-los. Leia Gênesis, capítulo 34, dos versículos 20 a 24. Os fariseus hipócritas, prosseguiu o cristão, também praticavam essa mesma religião. Seu pretexto eram as longas orações, mas a sua meta era tomar as casas das viúvas. E por isso Deus dedicou-lhes maior condenação em seu juízo. Leia Lucas, capítulo 20, dos versículos 46 e 47. Judas, o diabo, também era dessa religião. Ele era religioso só com vistas a possuir a bolsa e o que nela havia, mas se perdeu, foi renegado e tornou-se o próprio filho da perdição. Simão Mago também praticava essa religião. Ele pretendia possuir o Espírito Santo para que com ele obter dinheiro. Certamente mereceu a sentença decretada por Pedro. Leia Atos, capítulo 8, dos versículos 19 a 22. Tampouco posso deixar de dizer que o homem que abraça a religião por causa do mundo, dispensa a religião por causa do mundo. Pois tão certo quanto Judas desejava o mundo ao tornar-se religioso, também pelo mesmo motivo vendeu a religião e o seu próprio mestre. Portanto, dar resposta afirmativa a essa pergunta, como percebo que vocês fizeram, é aceitá-la como autêntica. É agir como pagão, hipócrita e diabo, e a sua recompensa será conforme as suas obras. Então eles ficaram ali se entreolhando, sem ter o que responder a Cristão. Esperançoso também aprovou a resposta sensata do amigo, e fez-se-lhe grande silêncio entre todos eles. O senhor interesse próprio e seus companheiros, atordoados, ficaram para trás, para que Cristão Esperançoso avançassem sós. Então Cristão falou ao seu companheiro: se esses homens não conseguem suportar a sentença dos homens, o que farão diante da sentença de Deus? E se eles se calam quando enfrentam vasos de barros, o que farão quando forem repreendidos pelas labaredas de um fogo devorador? Cristão e Esperançoso se adiantaram bastante em relação aos 4 e, caminhando, chegaram a uma bela planície chamada Facilidade, por onde seguiram muito satisfeitos. Essa planície, no entanto, era curta, tanto que logo chegaram ao final dela. Ora, do outro lado da planície havia uma pequena colina chamada Lucro, e nessa colina uma mina de prata. Alguns dos que anteriormente passaram por esse caminho, em virtude da raridade da mina, acabaram se desviando para vê-la, mas aproximaram-se demais da beira do buraco, e sendo o solo ali traiçoeiramente demais na beira do buraco, e sendo o solo ali, o chão cedeu sob os seus pés, soterrando-os para sempre. Alguns, entretanto, ficaram mutilados e jamais puderam recuperar-se enquanto viveram. Vi então em meu sonho que, a pequena distância do caminho, perto da mina de prata, achava-se Demas, que de modo distinto convidava os que por ali passavam a vê-la. Então disse ele a Cristão e ao seu companheiro:
Ei, senhores, venham, por favor, até aqui. Quero lhes mostrar algo.